vamos falar sobre o rádio. Na verdade, nós vamos continuar o assunto sobre meios de comunicação. Na semana passada nós falamos sobre o telefone. Hoje nós iremos falar sobre o rádio. Mundo do rádio, página 24. Imagine uma época em que nem a televisão e nem o computador existiam. Jornais, revistas e o telefone eram os principais meios de comunicação e de transmissão de notícias. Tudo isso mudou de maneira rápida e intensa com a invenção do rádio, que começou a ser usado na década de 1920. A primeira transmissão realizada em nosso país aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Naquela época, o nosso país já era uma república. Nessa época, poucas pessoas tinham rádio e haviam também poucas emissoras. Com o passar do tempo, os aparelhos foram se tornando mais fáceis de se obter. Existiam até mesmo anúncios em revistas e jornais de como montar o seu próprio rádio em casa. Compravam-se peças específicas e faziam as montagens. Depois, modelos de rádio já prontos começaram a ser comercializados em lojas com preços acessíveis. Então, o rádio se tornou o principal meio de comunicação daquela época, transmitindo a milhares de pessoas entretenimento e informação. Já em 1930, a popularização do rádio no Brasil ficou muito maior. Ele continuou a manter as pessoas comuns informadas sobre os acontecimentos, de maneira rápida, como nenhum outro meio de comunicação havia feito até então. 25. Programação do rádio. Com os rádios, as pessoas escutavam notícias sobre o Brasil e o mundo. Escutavam músicas. Na década de 1950, cantores e cantoras se apresentavam ao vivo nas emissoras de rádio. Eles cantavam e tocavam seus instrumentos nos estúdios das emissoras, o que pouco a pouco se tornou comum pelo Brasil. Havia também as novelas de rádio, que eram as famosas radionovelas. Elas contavam história de amor, drama, suspense e aventuras que eram narradas por diversos atores. Essas interpretações aconteciam nos estúdios das rádios. Eram transmitidos também cursos, aulas e palestras educativas. E as pessoas utilizavam os programas de rádio para enviar notícia a familiares que viviam longe. Prestem atenção aqui, nesse trecho que eu vou voltar aqui, na página 24. Ele continuou a manter as pessoas comuns informadas sobre os acontecimentos de maneira rápida, como nenhum outro meio de comunicação havia feito até então. Jogo rápido, aqui na página 25, vocês vieram me perguntar, tia, eu não entendi. A pergunta é a seguinte: compare o telefone, os jornais e as revistas ao rádio. Por que nós podemos dizer que o surgimento do rádio encurtou distâncias como nenhum outro meio de comunicação antes dele? Por que vocês acham que o rádio se tornou um meio de comunicação mais acessível, onde as pessoas tinham maior quantidade de informação? Porque não tinha. Porque chegava mais rápido. Porque chegava mais rápido, porque não tinha... Porque não tinha Internet. outro. Telefone. Não tinha telefone. Porque tinha Outro meio jornais de e era informação. fácil de Você comunicação. podia que informavam a população de forma fácil.
de forma fácil. Por quê? População e de forma fácil. Toda a população tinha acesso ao jornal? Tinha? Toda a população era alfabetizada? Para você ler o jornal, você precisa ser alfabetizado, não precisa? Então, de forma mais rápida, a informação chegava à casa das pessoas. E o acesso a essa informação era para todos. Por quê? Você não precisava saber ler para conseguir ouvir a notícia que vinha pelo rádio. Ou seja, a comunicação que o rádio fazia e até hoje ele faz, mas hoje nós também temos aí a televisão, se falando da questão do analfabetismo, nós temos também a televisão que as pessoas conseguem ali ter acesso a essa notícia. Então, é isso aí que vocês falaram. Essa notícia chegava de maneira mais rápida à casa das pessoas, até mesmo os analfabetos poderiam se informar, o que mostra aí uma mudança de comportamento das pessoas. Por quê? Quando eu tenho acesso à informação, eu me comporto de uma forma. Quando eu não tenho acesso àquela informação, eu me comporto de outra forma. Até porque chegou um jornal na minha casa. Eu sei ler e a outra pessoa não sabe ler, eu tenho a informação e a outra pessoa não. Porém, se tem um rádio na minha casa, a informação é a mesma para todos os habitantes daquela casa. Logo, nós já começamos aí a questão da igualdade social. Tudo bem? Então, vocês podem colocar aí porque as informações chegavam de forma mais rápida, sendo acessível a todos. Página 25. Para entender aí mais sobre o impacto do rádio na vida das pessoas no Brasil e no mundo, vocês leram aí o texto da página 26. Se não leram, façam a leitura para responder os exercícios da página 27. Então, página 27, número 1. Desde o começo das transmissões no Brasil, o rádio era uma forma de lazer para a população. O texto cita alguns exemplos de programas de entretenimento veiculados nas rádios do Brasil. Que programas eram esses? Programas de auditório. Peraí, 27. Número 1. As radionovelas. Programas de auditório. Programas humorísticos. De variedades. De calouros. E outros. Então, radionovelas, programas de auditório, programas humorísticos, de variedades, de calouros e outros. Número 1. Número 2, letra A. Segundo o texto, isso passou a ocorrer
Durante o mandato de qual presidente da República? Getúlio Vargas. Nós estamos falando sobre o entretenimento, quando ele deixou de ser só entretenimento e passou a ser também usado para contexto político. Então, letra A da número 2, Getúlio Vargas. O que ocorreu a partir de então? Passou a fazer uso de grandes publicações para difundir o projeto político-pedagógico do Estado Novo. Pode ser. Quem não fez, pode colocar aqui, ó. O rádio começou a ter uma nova aplicação. A propaganda política. Então, letra A resposta é Getúlio Vargas. E letra B, o rádio começou a ter uma nova aplicação. Uma nova aplicação. A propaganda política. Como ficou a ordem aí da letra C? FV. Exatamente. Letra C, FV, FV. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. FV, FV. Letra C. Pra gente finalizar a página 28. Mais um uso para o rádio. Programas de entretenimento, programas políticos, música. Como podemos notar, o rádio começou a ter cada vez mais usos e funções no cotidiano das pessoas, ganhando mais importância com o passar do tempo. As emissoras de rádio perceberam o crescimento e o fortalecimento desse meio de comunicação e passaram a inserir propagandas em suas programações. Os anúncios de produtos de limpeza, de roupa, disco, instrumento, perfume, alimentos e outros ocorriam aí nos intervalos comerciais, entre os blocos dos programas ou entre as músicas. Essas propagandas criaram novos hábitos entre as pessoas que passaram, por exemplo, a consumir determinados produtos justamente porque ouviram sobre eles nas rádios. Ouviu falar no rádio que a marca tal era boa, era essa marca que a dona de casa queria usar. Ouviu falar no rádio que a marca X estava dando mais resultado na limpeza de uma roupa, era essa marca que a dona de casa queria usar. Era aquela máquina que o chefe de família queria comprar. Por quê? Porque ouviu no rádio. Igual ou diferente? Você já escutou programas de rádio? Sim. Ah, Sim. não? Não escutou rádio? Eu Impossível, Não, tá? não vai brigar de novo. Quinto ano. Atualmente, as propagandas comerciais nesse meio de comunicação são iguais ou diferentes às do passado? É diferente. Diferente? Não tem marca comercial. Pois o rádio de Não faz hoje... comercial de marca lá? Não, por causa que o rádio de hoje em dia é tudo tecnológico. Não. De antigamente. Vamos lá. Nós estamos falando sobre rádio. E hoje existem vários tipos Sobre de rádio. rádio. Você tá lá ouvindo música, deu o comercial
sobre vaga de emprego ou não é isso que passa? Sim ou não? Hã? Tá, beleza. Então vamos lá. Vou deixar a opinião de vocês. Na minha opinião, é igual, ok? Continua tendo os programas e no intervalo dos programas os comerciais. Mas vamos lá, vou deixar na opinião de vocês. As propagandas que tem hoje em dia no rádio são iguais ou diferentes das do passado? Podem colocar aí. Quem acha que é diferente, coloca diferente. Quem acha que é igual, coloca igual. As coisas vão mudando ao longo do Por quê? Nem tudo. Ainda existem propagandas comerciais e ainda tem fonte de renda para as emissoras. As emissoras não fazem comercial do supermercado porque elas são boazinhas. Elas fazem porque elas ganham alguma coisa com isso. Tudo gira em torno da recompensa, digamos assim. Para muitos teóricos, o rádio é um meio de comunicação sobrevivente. Isso porque ele continua sendo uma das principais formas de transmissão de notícia e entretenimento, mesmo com os avanços tecnológicos e com o surgimento de novas plataformas. Foi o que eu disse, o colega disse, tudo muda com o tempo. Sim, tudo se aprimora com o tempo, mas o rádio, ele é um sobrevivente. Por quê? Ainda hoje nós convivemos com a realidade de pessoas analfabetas, de pessoas que às vezes não têm condição de ter na sua casa um aparelho de TV, mas tem aqueles radinhos bem antigos que você tem que levantar a anteninha e ele funciona e traz para essas pessoas a comunicação e a informação da mesma forma. Pessoas que não têm familiarização com a internet não podem ter televisão e o rádio continua aí ajudando a essas pessoas. Vamos lá, na atividade. O telefone foi inventado na época de 1870 e chegou ao Brasil em 1877. As primeiras linhas telefônicas foram instaladas na cidade do Rio de Janeiro. Os famosos orelhões eram telefones públicos que eram instalados nas ruas. O rádio começou a ser usado no Brasil na década de 1920 e as novelas de rádio eram famosas rádios novelas que contavam história de amor, drama, suspense e aventura, que eram narradas por diversos atores. Concluam então os exercícios. Vocês aí de casa também tirem foto do exercício pronto e me enviem aqui pela nossa plataforma. Até a próxima aula. Tchau, tchau.